Então vamos falar um pouquinho de medidas de massa, que são a gente confunde muito, viu. Vocês vão até estudar um pouco mais para frente, se já não viram, que massa é diferente de peso. Quando a gente estuda física, a gente entende por que que são diferentes. Então, quando eu falar aqui unidades de massa, é a unidade que eu uso para medir pesos, né, das coisas, né, mas na verdade é para medir a massa de um objeto, de uma pessoa. Existe uma medida padrão, que é o grama, e a sua sigla é G. O grama é a medida padrão para se medir massa. Vulgarmente falando aí, peso, né, o peso dos objetos e das pessoas, de animais, enfim. Então, o grama seria a medida principal. Então, nós temos para cima os múltiplos, né? Decagrama são 10 gramas, hectograma são 100 gramas, quilograma são 1000 gramas. E para baixo nós temos os submúltiplos, que é a divisão, né? 1 decigrama é a 10ª parte do grama, 1 centigrama é a 100ª parte do grama, e o miligrama é a 1000ª parte do grama. Dessas medidas, as mais conhecidas e mais utilizadas é o próprio grama, né? Quando a gente compra coisas com baixo peso, né? Baixa massa. Frios, por exemplo, queijo, presunto, você geralmente pede em gramas, né? Quilograma também é comum, quilo, né? Mais abreviado ainda, quilos. E miligrama também, se a gente vê com bastante frequência, principalmente, eu vejo muito assim na questão de remédios, né? Miligramas de tal coisa, enfim. São as medidas mais conhecidas quando a gente fala, então, das medidas de massa. Então, pelo Sistema Internacional, pelo SI, essas são as medidas padronizadas oficiais para se medir massa em gramas, tá? A lógica da conversão é a mesma lá do comprimento. Então, eu até coloquei aqui aquela escada, ó. Vamos lembrar como é que é? A escada é assim, deixa eu descer ela aqui para ficar certinho como eu fiz a de cima. Aqui na ponta fica o quilograma, né? O topo da nossa escada. Aqui fica o hectograma. Aí que eu me perdi aqui. Que ele veio para cá. Então, assim, eu posso escrever essas medidas de massa como uma escada, como a gente já fez na outra aula com medidas de comprimento. Fica mais fácil, talvez, de entender. O grama, então, é a principal, né? É dele que partem os múltiplos e submúltiplos. Quando a gente precisa transformar medidas, aí que vem o X da questão, né? Quando a gente fala de medidas, vem-se muito a questão de transformação de medidas. Então, quando a gente transforma uma medida maior em uma menor, eu vou descer a escada. Quando eu tiver que descer essa escada, cada degrau descido corresponde a multiplicar por 10, igual a gente fez com o complemento. Multiplicar por 10. 2 casas, multiplicar por 100. 3 casas, multiplicar por 1000 e assim por diante. Se eu tiver que subir, estar numa medida menor e ir para uma medida maior, a gente vai ter que dividir. E como igualzinho a gente fez com o complemento, ó. Se eu tiver uma maior, vou para uma menor, eu multiplico por 10. Se eu estiver numa medida menor, quero ir para uma maior, que seria o contrário, né? Vou até colocar aqui embaixo, ó. Contrário. Aí eu divido por 10 cada degrau que tiver que subir. 2 degraus ao mesmo tempo, divido por 100. 3 degraus, divido por 1000 e assim por diante, tá? Então, de quilogramas, por exemplo, direto para miligramas, eu tenho que descer 6 degraus. Então, é mesmo que multiplicar por 1 milhão. Se eu tiver em miligramas e quero transformar em quilogramas,
eu tenho que subir 6 degraus, então é o mesmo que dividir por 1 milhão, tá? Pra gente dar uma fixadinha nisso, ó. Como que eu transformo 850 quilogramas em gramas? Então, aqui comigo, ó. Eu tô em quilogramas, quero ir para gramas, eu tenho que descer 1, 2, 3 degraus, que é o mesmo que multiplicar por 1000. Então, eu pego o valor que nós temos aqui, 850 quilogramas, e multiplicamos por 1000. Então, isso dá 850 mil gramas. Então, transformação de medida, se você entender essa lógica, de onde está para onde vai, fica fácil. 850 gramas em quilogramas. Então, agora é o contrário. Ó. Eu estou em gramas e quero ir para quilogramas. Então, eu preciso subir a escada, né? Minutinho. As medidas aqui, elas acabam aqui. Existem outras? Existem, mas não são muito comuns. Quando você fala em massa, peso, uma bastante comum é tonelada, que são 1000 quilogramas. Não está aqui na escadinha, porque não tem outros valores entre o quilogramas e toneladas. Mas tem sim. Tem medidas também muito pequenas, né? Lá, quando os cientistas usam muito laboratórios, então, muito microscópicas também não entra aqui porque não é muito comum para a gente. Existem outras medidas que não estão aqui, tá? Mas as mais comuns são essas, tá bom? Então, aqui, de 850 gramas para quilogramas. Se a gente está aqui, eu tenho que subir 3 degraus. Subindo, eu tenho que dividir. Então, eu pego 850 e divido por 1000, porque eu subi 3 degraus. Já corto um zero, fica 85 por 100, que é mesmo que 0,85 quilogramas, tá? 850 gramas, eu posso escrever como 0,85 quilogramas, por quê? Porque é uma divisão, tá? É proporcional. Tem mais uma aqui. Gramas em miligramas. Gramas está aqui, miligramas está aqui, tem que descer 3 degraus. Então, multiplica por 1000. Então, 275 vezes 1000. Ou seja, 275 mil miligramas. E 0,75 quilos em miligramas. De quilos para miligramas, tem que descer 6 degraus. Então, tem que multiplicar por 1 milhão. Mas quando tem vírgula, a gente comentou isso ontem, a gente conta a partir da vírgula. O que a gente conta a partir da vírgula? Quantas casas? 1 milhão tem 6 zeros. Então, a partir de onde está a vírgula, conto 6 casas. Então, ela sai do zero, vem para depois do 7, para depois do 5. E como não tem outros algarismos, a gente acrescenta. Ó, então, vamos entender? A vírgula estava aqui, antes de multiplicarmos. Como ela multiplicou por 1 milhão, que tem 6 zeros, ela se desloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas e pararia aqui. Como? Eu colocando uma vírgula ali, eu colocaria um zero depois. E são algarismos que não representam valores, eu posso simplesmente deixar sem a vírgula. Ah, mas eu quero deixar a vírgula para entender. Não tem problema, não está errado, tá bom? Deixa, mas a gente está mais comum, mais acostumado a deixar desse jeito, beleza? Do mesmo jeito, a gente tem as medidas de capacidade, bastante comum no nosso dia a dia também. Então, são medidas que a gente precisa, pelo menos, entender como funcionam, né? Que é o litro. Então, também temos o litro aqui como unidade principal, o decalitro, hectolitro, quilolitro, decilitro, centilitro, mililitro. Desses aqui, as mais conhecidas é o próprio litro e o mililitro, né? A gente compra refrigerante, sucos, em ml, né? A gente costuma falar muito ml. O que é o ml? Mililitro. A milésima parte de um litro. Eu preciso de 1000 mililitros para formar um litro. Eu preciso de 1000 litros para formar um quilolitro. Mas essas medidas de cima nem são muito utilizadas. Também funciona igualzinho para a escada, tá? Quilolitro aqui no começo e assim por diante. Mas eu quero que a gente termine observando isso aqui, ó. Vou até dar uma ampliada.
que eu tenho aqui que eu queria que vocês vissem aqui, ó? Deixa eu dar uma ajeitada. O que eu tenho lá no topo são as nossas unidades do sistema decimal. Unidade de milhar, centena, dezena, unidade e depois os seus submúltiplos, né? Décimo, milésimo e centésimo. E aí a gente percebe que as medidas de comprimento, o quilômetro está associado a quem? A uma unidade de milhar. A gente então consegue associar aqui 1 quilômetro são 1000 metros. Por quê? É associado à unidade de milhar que tem 1000. Eita, não vai caber aqui. 1000 unidades. Oxe, o que aconteceu com o meu? Eu gosto de fazer isso com os alunos, porque fica fácil de associar algumas coisas. Só que não é para acabar aqui. Acho que deu uma travada aí, mas não tem problema. Então, olha, nesta linha a gente tem as unidades de comprimento. Tudo que está no meio, se vocês observarem, são as unidades principais. No nosso sistema decimal, o que é principal para a gente? A unidade. É a partir dela que eu construo as demais. Na unidade de comprimento, quem é a principal? O metro. Então, a partir dele, eu construo também as demais. Na terceira linha, a gente tem as unidades de massa, que é o quilograma. E na última linha, a gente tem unidades de capacidade, que se trata do litro. Perceba que todas elas estão associadas. E interessante também é o seguinte, quando eu quero falar 1000 alguma coisa, eu coloco quilo, né? Se vocês observarem bem, quilo. Na informática existe kilobyte. E o que kilobyte quer dizer? 1000 bytes. Mais ou menos, né? Isso é um número aproximado. 1000 bytes. Então, algumas palavrinhas também nos ajudam a entender, tá bom? Toda vez que eu falar em cento alguma coisa, é o hecto, ó. Hectômetro, hectograma, hectolitro. Tem a ver com o quê? Com 100. Quando eu falar em 10, tem associado ao deca, decâmetro, decagrama, decalitro, tá? E para baixo a mesma coisa, né? O que é um décimo quando eu falo do metro? Decímetro. O que é um décimo quando eu falo do grama? É o decigrama. Tá vendo? Decilitro. Centímetro, centigrama, centilitro. Milésimo é a nossa unidade do sistema decimal. Milímetro, miligrama, mililitro. Então, olha, uma parecida com a outra, isso ajuda. Quando eu tenho que andar para a direita, multiplica por 100. Quando eu tenho que andar para a esquerda, divide por 100, por 10, cada casinha por 10, ou divide por 10 quando volta, tá?